Bom dia a todos. Gostaria de desejar boas-vindas à nossa 26ª live do nosso programa Galvanize e Learn. Hoje, dia 19/3, nós teremos a participação do Gabriel Vicente, um dos nossos consultores, especialista em análise de dados. Tá? Gostaria de dar boas-vindas a ele. Gabriel. Bom dia, pessoal. Opa, fala, Gabriel, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, gente? Tranquilo, você só não abriu a câmera ainda. Isso, vamos lá. Hoje o Gabriel vai falar conosco um pouquinho sobre a parte do script Python, tá? A execução desses scripts dentro da plataforma Analytics, tá? Então, ele se preparou, preparou a apresentação, trouxe para nós aí, vai trazer um bom conteúdo, tá? Gostaria de pedir a todos que tenham dúvidas durante a apresentação, tá? Que podem colocar as dúvidas no chat, algum comentário, alguma coisa, e ao final da apresentação o Gabriel vai responder as perguntas que forem surgindo aí no nosso chat, ok? Gabriel, eu vou parar meu compartilhamento agora, tá? Daí fica à vontade para você compartilhar a sua tela e seguir aí com a sua apresentação, ok? Ok. Vamos lá, então está contigo. Bom, pessoal, hoje eu vou apresentar aqui para vocês um pouquinho da integração do Python com Analytics, né? Então, eu fiz uma apresentação aqui, uma apresentação simples, e o objetivo é mostrar como a gente pode integrar, auxiliar, né, o nosso trabalho, e o Python é um complemento para nos auxiliar nessas atividades diárias. Então, eu vou começar aqui apresentando um pouquinho da maneira como a gente pode preparar o ambiente Python para utilizar com Analytics, tá? Então, assim, como funciona, né? Para executar os scripts do Python, o Analytics, que muita gente também conhece por OCL, deve ser capaz de chamar o executável do Python e encontrar os scripts que ele será instruído a executar, né? Então, a gente tem que preparar todo o ambiente, instalar o Python e apontar algumas variáveis que eu vou mostrar a seguir, para a gente poder fazer essa integração. Aqui tem o site onde você pode baixar o Python, né? E assim, a Galvanize recomenda essa versão 3.5 e 32 bits, porque ela foi testada, né? Então já foi feito os testes em cima desta versão. E aqui é o início da instalação, né, do Python. Eu tenho que adicionar esse item aqui para ele adicionar o caminho, né, o path, o arquivo já apontando o executável do Python, na variável path. E aqui alguns itens, algumas seleções que você precisa fazer também para deixar o Python completo, para você poder tanto desenvolver quanto precisar instalar alguma coisa, além do que o Python já vem de padrão. Então você seleciona esses itens aqui. A instalação é bem simples, é bem tranquilo. E aqui as variáveis de ambiente. Para haver essa integração, a gente tem que definir algumas variáveis de ambiente do Windows, né? Então, eu tenho essas duas, o ACL Python DLL e o Python Path. Esse ACL Python DLL, ela deve ser direcionada para o arquivo DLL, é onde foi instalado o Python, né? No diretório onde foi instalado o Python. E esse Python Path é direcionado para os scripts, para onde você tem que apontar o caminho para onde você deixa os seus scripts Python. Eu vou mostrar aqui um exemplo da minha instalação. A variável ACL Python, ela está aqui, eu instalei aqui no arquivos de programas, né, o Python, a versão 3.9, né, 32 bits. A ACL recomenda 3.5, tá? Mas isso também não impede você testar com outras versões, mas você vai ter suporte com a versão 3.5. Eu instalei essa versão 3.9, eu apontei aqui esse arquivo Python DLL
nessa variável ACL Python, né? Então, essa é a primeira variável que tem que ser configurada para haver a integração correta. E a próxima variável é o caminho onde você colocou seus scripts, os scripts Python. Então, Python path, eu coloquei aqui na raiz, quer dizer, nos scripts Python, nesse diretório. Então, todos os meus scripts, todos os arquivos .py tem que estar neste caminho aqui, apontado nessa variável. Então, quando você executa o projeto e vai chamar um script Python, o ACL vai buscar esse script nesse caminho que está apontado aqui na variável. Então, isso aqui é muito importante ser bem definido. E algumas ideias para programar em Python, tem várias. Essa tela que eu estou mostrando aqui é o VS Code da Microsoft. Então, você programa, faz todo os seus comandos, e aqui embaixo tem o terminal que dá o resultado. Nesse caso aqui, ele só fez um listado dos arquivos que estão nesse diretório aqui. Então, ele mostra aqui no terminal esses arquivos. E aqui essas ideias. Idle. O idle é um padrão que já vem instalado com Python. E tem várias ideias que você pode utilizar. E aqui, no caso, dessa tela é o VS Code aqui. E a gente também, para fazer, dependendo da sua atividade, da sua necessidade, você precisa importar bibliotecas. E essas bibliotecas é um conjunto, né, de funções, são módulos de funções pré-compiladas e não voláteis, ou seja, você já tem ela integrada, depois que você importa, ela fica lá disponível para você utilizar novamente. Então, é como se fosse aquelas funções do Excel, né? Por exemplo, soma. Então, é uma função já integrada no Excel, por exemplo. Então, essas bibliotecas fazem a mesma coisa. Então, você instala essas bibliotecas e ela ajuda no desenvolvimento, né? Facilita o nosso desenvolvimento. E aí tem os tipos de bibliotecas que são padrões que já vêm instalado com Python, né? E tem as externas que você pode instalar pelo comando pip install. E o nome da biblioteca através do comando, do prompt de comando Python. É bem tranquilo também. Qualquer biblioteca que você precise, você é só entrar no prompt de comando do Python, digitar pip install, nome da biblioteca, e ele já automaticamente já vai instalar todas as dependências e já deixar disponível essa biblioteca para você utilizar. E bibliotecas padrões, por exemplo, eu coloquei algumas aqui, o CISO, Platform Time e entre outras. Essas bibliotecas, elas podem utilizar, você pode utilizar as bibliotecas, por exemplo, para pegar informações da máquina, do sistema operacional, da plataforma, versão do Windows ou da arquitetura que você tem instalada na máquina, da Tor, entre outras. Né? E as externas são, por exemplo, esse OpenPyXL, o Pandas, que é bem famoso, inclusive o Pandas ele é integrado com a CL14, acho que a partir da CL14 já tem essa biblioteca integrada, e o XLS Writer e o Win32 também. Então, com essas bibliotecas, eu coloquei só um exemplo aqui do que eu vou apresentar, elas servem para você manipular dados no Excel, né? Que é uma necessidade que a gente tem muito, então a gente usa muito isso daí. Então, ela tem essas opções, né? De você ler, escrever, formatar um arquivo Excel. Então, usando essa biblioteca, você tem essa possibilidade. E aqui alguns exemplos que eu preparei para mostrar a integração com a série Python. Esse lista arquivos planilha Excel, ele vai listar todos os arquivos de um diretório com as suas planilhas, né? Cada arquivo pode ter várias planilhas lá, então ele vai fazer o que? Ele vai listar, vai fazer a leitura desse arquivo ou vários arquivos que houver no diretório, e vai ler tanto o nome do arquivo quanto as suas abas, né? Suas planilhas. E vai gerar um arquivo TXT. Isso aí vai ser utilizado para facilitar na implantação do ACL, no ACL. Né? E aqui temos o converte o CSV para XLS, né?
esse script aqui, ele é legal porque você exporta um arquivo em CSV e ele já converte para o Excel, que muitas vezes os usuários pedem para a gente, eu quero um resultado em Excel, não em CSV. E assim, o CSV, além de ser bem mais rápido, ele tem umas flexibilidades aí, que a gente pode, por exemplo, definir um nome livre de coluna. Né? Se você exporta direto para o Excel, tem umas limitações lá com por exemplo, os caracteres especiais. Né? Ele não permite você colocar esses caracteres especiais no nome de coluna. Então, tem essa flexibilidade aqui utilizando o CSV. E ele também é uma alternativa para um probleminha que tem no componente da Microsoft, no Access Database Engine, que quando ele ultrapassa 2 GB de dados em memória, ele gera um erro. Ele fala que excedeu os recursos disponíveis. Né? Então, com esse script, a gente contorna essa situação. E tem também aqui o formatação Excel, que você pode aplicar formas, incluir, excluir colunas, se precisar, inserir imagens. Você faz diversas coisas com Python, utilizando as bibliotecas para trabalhar essas necessidades. E também temos a integração com o banco de dados. Você consegue inserir informações no banco de dados. E o exemplo que eu preparei aqui é o MySQL. Então, ele tem um script Python preparado que já vai pegar as informações do ACL e inserir no banco de dados. Então, vamos, por exemplo, aqui na prática. O primeiro que eu vou apresentar seria o lista arquivos planilha. Enquanto o Gabriel só se prepara ali para apresentar, pessoal, dúvidas, comentários, tá? Podem utilizar o chat ali, até dar um tempinho para ele tomar uma aguinha, tá? Mas então, assim, estamos monitorando ali o chat, qualquer dúvida nós vamos passando aí para o Gabriel. Então, podem usar o chat, não fiquem com dúvidas, tá? Ao final aí, nós vamos reservar um tempinho para responder todas elas, ok? Gabriel, tá contigo de novo. Eu vou abrir aqui o lista arquivos planilha Excel. Então, assim, eu tenho 4 scripts aqui, são bem simples. Primeiro, ele vai ler os diretórios, né? vai preparar os diretórios para os caminhos aqui. Na verdade, ele vai pegar os arquivos de entrada aqui. Então, aqui já deixa eu falar. O objetivo aqui é ele ler cada arquivo desse e abrir as planilhas e salvar em arquivo. Então, imagina que eu tenho esse nome aqui. Então, ele vai gerar um arquivo com esse planilha. Imagina que eu tenho várias, ele vai pegar todas essas abas e jogar no arquivo. Isso é para facilitar a importação. Né? E também tem, em casos que, por exemplo, você não tem um padrão de nome de aba. Né? Por exemplo, geralmente você pediria para o usuário, me coloca lá 2020, underline 3, 03. Aí, esse vai ser o padrão que a gente colocaria para o ACL importar. Só que, em determinado período, ele fez isso. Ele, ao invés de colocar 2020 03, ele colocou 0320. Então, se você já fez uma lógica para o ACL importar nesse padrão, se tiver uma inversão aí ou um nome diferente, já para o nosso processamento. Né? Então, a ideia de fazer essa geração de um TXT e a partir dele importar os arquivos fica bem melhor. Então, a ideia é justamente isso, esquecer um pouco do padrão de nome e trabalhar de outra forma com o auxílio do Python. Então, eu vou primeiro importar aqui antes de fazer a chamada com o Python. Vou dar um pause aqui para ele avançar.
Então, ele, na verdade, ele já até fez, né? O Python já tá sendo chamado aqui em cima. A gente não tem uma coisa assim, ó. O Python a gente chama dessa forma. Eu coloco uma variável aqui para retornar, né? Vou chegar lá no script do Python para explicar melhor. Mas assim, eu tenho o nome do arquivo Python, esse padrão que o ACL utiliza, o nome do arquivo Python, a função que está dentro. Esse aqui é a parte de retorno. Lá dentro do script do Python eu vou ter um retorno, né? Eu posso colocar uma mensagem para ele retornar aqui na tela. Eu vou apontar aqui o caminho para que ele vá listar os arquivos, e os Excel estão lá, e vai fazer a conversão geral no arquivo texto. Vou mostrar aqui. Ó, então eu chamei o script Python, aqui e ele gerou um arquivo TXT. Então, o que ele fez? Ele listou todos os arquivos e o nome das planilhas. E você repara que aqui, ó, eu tenho duas planilhas no mesmo arquivo, Maio. Então, ele listou aqui as duas planilhas e o nome do arquivo também. Isso vai facilitar como? Eu vou importar, ao invés de tentar abrir o arquivo, eu não sei qual é o nome que tem aqui na planilha, como esse arquivo já foi gerado, então eu já tenho o nome do arquivo e a planilha que eu tenho que importar. Então, fica bem mais fácil dessa forma. Então, aqui ó, eu faço a importação. Então, aqui eu já tenho aqui lista, arquivos, planilha. Eu já vou ter essas informações. Eu importei e a partir daqui eu vou fazer um loop de importação. O script 04 aqui, que é a importação em loop. Então, eu vou abrir cada registro dessa planilha aqui, né, do arquivo com planilha, e vou fazer o incremento. Todo o registro ele vai pegar esse arquivo e a planilha. Então, dessa forma, eu não preciso me preocupar tanto com o nome. Então, ele entra aqui, abre o arquivo, vai no Locate Record um por um, e aí faz a importação. Importa a planilha, né, e depois exporta numa geral. Então, com isso, eu não me preocupo com esse nome. O objetivo mais dessa lista planilha é isso. É você esquecer um pouco do nome da planilha, da aba. Claro que tem também padrão de nome de campos, né? Mas a partir da versão 13 do ACL, você tem como importar all fields. Né? Você coloca lá import all fields, coloca o tipo da importação que você quer, se é tudo texto. Então, com isso você também tem o controle do nome da planilha, né? Então, do nome da planilha, do nome dos campos da planilha. Então, você pode controlar. Então, essa parte aqui é mais para facilitar a importação. Tá? Então, vou executar aqui completo. Deixa aqui pausa. Vou executar aqui rapidinho, só para mostrar como é que fica. Aqui os resultados. Vou apagar tudo aqui. Isso, então, eu fiz as importações aqui, inclusive colocando o nome do arquivo e a planilha, né? A origem, que seria o nome do arquivo, e a planilha aqui. Então, eu tenho esse resultado. Então, eu fiz a importação, eu tenho o nome do arquivo de origem e a sua planilha de origem também. Então, eu tenho o arquivo de maio, que eu tenho transação 1 e 2. É isso. Então, o objetivo mais é isso, é mostrar que você pode... O Python pode nos ajudar aí com as importações das planilhas. Esse seria o primeiro exemplo. Eu vou para o próximo exemplo, seria o conversor de CSV para Excel. E como eu já havia falado, né, ele dessa liberdade de você colocar o nome que você quiser na planilha,
que não é possível quando você exporta diretamente para o Excel. O caractere especial ele joga lá um underline. Então, aqui você tem essa flexibilidade. Eu tenho um arquivo de origem aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa, vai importar, só que vai importar o mesmo arquivo, né, funcionários, só que aqui ele vai exportar em CSV, para mostrar como que fica em CSV. Depois ele vai exportar um CSV com caractere especial, padrão. Eu estou colocando alguns aqui para demonstrar. Só que nesse passo aqui, eu vou exportar apenas o cabeçalho, né? O importante é isso, você exportar o cabeçalho que ele vai já do nome que você quiser. Em CSV eu tenho essa liberdade. E aqui eu vou colocar só os dados, né, a partir do cabeçalho, sem o keep title, sem o nome das colunas. E aqui só exportando os mesmos campos, só que em Excel, para vocês verem que não tem essa flexibilidade se fizerem em CSV. E aqui eu vou chamar o script Python para fazer essa conversão. Uma coisa que eu não mostrei, eu queria até mostrar agora, é o script, né? O script Python. Esse é o modelinho que eu utilizei para fazer a conversão do CSV. Então, aqui, como eu já havia falado, né, ele pega o nome do arquivo, converte CSV para XLSX. Então, esse é o nome do arquivo Python, né? E esse converte aqui seria a função. Então, eu tenho essa função que vai fazer o quê? Ele vai receber esse parâmetro de arquivos, esse caminho que eu estou apontando aqui. E eu estou invertendo a barra porque no Python, nessa linguagem de programação, ele usa a barra invertida. Então, eu faço essa conversão aqui primeiro e passo esse parâmetro, que é o caminho onde vão estar os resultados, que no caso aqui, eu coloquei em resultados. Esse passo aqui é mais para pegar o caminho absoluto, né, o caminho inteiro. Então, esse ponto, eu dou um diretório aqui dentro do ponto AC, que é a raiz do projeto. Então, ele complementa a informação e pega todo esse caminho completo aqui, ó. Todo esse C, projetos, ACL, scripts, convert. Então, ele pega todo esse caminho, joga nessa variável diretórios de resultados aqui, e é o que eu vou passar de parâmetro na chamada do script Python. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai receber esse parâmetro, esse caminho que eu informei lá no ACL, e ele vai listar, né, todos os arquivos que estão lá no diretório, vai olhar o que é o final de CSV, né, tudo que é extensão CSV, e vai, aqui nesse caso, ele vai pegar o nome do arquivo Excel, quer dizer, ele vai montar um nome de arquivo Excel, ele vai pegar esse comando aqui, splitx, ele faz o que? Ele divide o nome e da extensão, né? Então, como eu estou pegando o nome do CSV aqui, esse arquivo CSV, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar só a raiz mesmo, sem extensão, e vai complementar com o Excel, que é o nome que eu quero que ele retorne de resultado lá. Então, esse nome de Excel, ele vai pegar o arquivo dentro do diretório, que é CSV, e monta com a extensão XLSX. Tá? Aqui, esse comandinho ele é um módulo para gerenciar o arquivo Excel, né? E aqui ele faz a abertura do arquivo, CSV. Aqui ele vai selecionar a primeira planilha, que no caso do CSV só vai ter um mesmo. Aí eu estou definindo também um nome aqui padrão, planilha, mas eu poderia colocar qualquer nome. Vou fazer aqui o autoajuste das colunas. E esse passo aqui é mais para, se não houver arquivo dentro do diretório, não houver arquivo CSV,
na verdade, se já existir, né? Na verdade, ele deleta. Imagina que eu já tenho um arquivo lá, funcionários.xlsx, então ele já deleta. Então, ele já é um arquivo novo, né? A conversão. E depois salva o arquivo no formato padrão Excel. Depois fecha a conexão. Esse passo aqui eu comentei porque ele só encerra o Excel. Mas ele encerra tudo, né? Se você tiver 2, 3 planilhas abertas, você não quer que feche, se você deixar habilitado aqui, ele fecha tudo. Então, eu tirei essa... Eu só deixei aí para demonstração mesmo. Então, é isso. É só um script simples que faz uma conversão de CSV para XLSX. Tá? Então, vamos lá. Então, eu não tenho aqui nada nos resultados. Eu vou fazer a importação, então, para funcionários, vou fazer as exportações e, em seguida, chamar o script Python. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. O retorno, que ele gera uma mensagem de retorno para o ACR, que é o que? O return. Então, quando eu executar esse script, se der sucesso, ele vai mandar essa mensagem aqui para o ACR. Tudo isso com sucesso. Que eu coloquei aqui em pausa. Então, vamos fazer a execução. Então, ele conseguiu converter os arquivos. Se eu for lá no pasta, ele já gerou os arquivos, CSVs. Converteu aqui, converteu aqui. E isso aqui é só para demonstração mesmo. Ele já gera esse Excel. E aí, ele vai finalizar o processo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como fica esse tratamento de nome de campo. Esse aqui é o nome padrão, CSV que ele exportou. Esse outro exemplo aqui, com caractere especial. Eu forcei ele a colocar esse nome, esses nomes aqui, ó, com caractere especial. E aí, na hora de converter, ele já converte em Excel o mesmo, na verdade, não é esse aqui, caractere especial. Então, em Excel ele já gerou, ele já converteu o nome no caractere especial. Então, se você tentar exportar diretamente para Excel, VCL com caractere especial, como ele vai fazer? Ele vai jogar underline onde ele tiver caractere especial. Então, ele faz essa conversão. Ele já exporta com esses nomes em CSV, esses nomes com caractere especial. Aqui ele não coloca, eu não coloco aqui o keep type, então ele só exporta o restante. E aí depois eu faço a conversão. Então, com isso eu consigo o nome com caractere especial no arquivo Excel convertido. Então, esse passo aqui foi só para demonstrar que em Excel realmente ele não converte caractere especial, ele vai jogando. Quando ele encontrar caractere especial, ele joga underline, inclusive o espaço. Então, com esse conversor, esse complemento que a gente tem com o Python, ele faz essa conversão para a gente. E tem também aquilo que eu também já falei, que é o grande volume de dados. Se você tem aí em torno de 500 mil registros para exportar em Excel, além do tempo, que ele leva em torno de 10 minutos, e isso quando não acontece aquele estouro de recurso daquele componente Access Database. Então, assim, você ganha com o tempo exportando um CSV e depois fazendo essa conversão com a chamada script Python. É bem mais rápido, né? Na exportação de 500 mil registros aí você vai ter menos de 1 minuto. Excel, se ele conseguir, ele vai levar 10 minutos ou mais. Então, dessa maneira, a gente ganha desempenho e fica bem melhor. E essa flexibilidade que eu já mostrei para vocês. Então, esse seria o segundo exemplo. Converte CSV para Excel. O terceiro exemplo aqui seria... Gabriel, só um minutinho. Antes que você entre no terceiro exemplo, tá? Nós temos uma dúvida, até vou aproveitar para tirar, para não ficar muito... A dúvida, acho que até do exemplo anterior, tá? Para que não chegue no final
O Daniel questiona se essa função para leitura de planilhas funciona em XLS também. Sim, funciona. Você só precisa, talvez, ajustar, né? Não sei se eu já coloquei dessa forma, posso te olhar, mas ele faz também para XLS, sem problema. Esse teste eu já fiz, eu não sei se está no exemplo aqui. Você tem que olhar, mas ele faz sim. É que eu coloquei a extensão só XLSX aqui, né? Então ele vai converter para esse formato, mas eu posso também colocar em formato XLS. Na verdade, ele lê o CSV e transforma. Peraí, ele quer dizer converter de XLS para XLSX, é isso ou não? Não sei se foi isso que eu entendi. Daniel, se quiser abrir só o seu áudio e Olá, bom dia, verificar pessoal. se matou a resposta, não? Fala, Daniel. Parte é isso aí, sim. E no exemplo anterior, Gabriel, naquele que você lista as planilhas lá, Sim. que você tem vários arquivos, aí você faz a leitura das abas ali. Eu queria entender assim, se no XLS ele funciona, né? Porque aí é um pouquinho diferente, mas se você consegue ler também. Sim, sim. Aqui, no caso, eu coloquei para ele ler só XLSX, né? Mas eu poderia colocar sim também, que ele vai fazer do mesmo jeito. Né? Ah, legal. Sem Componente, problemas. então, ele não é um diferente, né? É o mesmo componente Excel. Tá bom. Isso. Ele faz a Era abertura isso assim. aí. Não, legal, Obrigado. Daniel. Obrigado aí pela participação, pela dúvida. Gabriel, valeu pela resposta. E agora pode seguir aí com o terceiro exemplo. O terceiro exemplo aqui é formatação Excel. Todos sabem que também o SQL ele não tem essa propriedade de manipular, vamos dizer assim, formatações, né, nos arquivos de resultados. Então, outra vez, a gente pode usar o Python como complemento aqui das nossas atividades. Né? Deixa eu fechar isso aqui. E esse script aqui, ele também vai fazer só a importação do mesmo arquivo, né, o funcionários, usando o exemplo dele como para todos, e ele vai gerar aqui um CSV e vai fazer a mesma coisa, ele vai converter aqui para um Excel, eu estou chamando dois scripts Python aqui, um para converter o resultado para Excel, né, chama esse mesmo script para conversão, e depois eu vou fazer a formatação. Eu vou chamar um script formata planilha, né? Aqui no diretório, formata planilha. Vou mostrar aqui o que esse script faz. Aqui são a parte das bibliotecas. Eu também acabei explicando sobre isso. Quando você precisa fazer alguma atividade específica, você precisa ter uma biblioteca para essa função. Né? No caso, para fazer a formatação, por padrão, as bibliotecas internas não fazem isso. Então, a gente tem que instalar algumas bibliotecas externas aí. Então, eu estou utilizando essa biblioteca, o OpenPyXL, e os seus derivados aqui. Então, para fazer essa formatação, tem alguns pontos que eu coloquei aqui. Por exemplo, eu defino aqui o caminho também. Aqui, na verdade, o caminho e o arquivo. Né? Eu estou passando aqui por parâmetro, o caminho e o arquivo que ele vai fazer a formatação. E também, eu posso passar mais de um parâmetro, né, na chamada de um script Python, eu estou colocando aqui também um logo, que ele vai jogar um logo simples. Isso é um exemplo muito simples que eu fiz também, né, que é mais para ele incluir colunas, quer dizer, incluir linhas, adicionar um totalizador lá no final e fazer algumas formatações, um auto-fit. Né? Então, assim, a princípio, assim, parece complicado esse exemplo aqui, mas
é que cada biblioteca tem uma particularidade, né? Tem bibliotecas que você tem as funções mais simples de utilizar. Essa aqui, essa biblioteca OpenPy, tem alguns pontos que precisam mais de atenção, né? Eu não consegui fazer simplesmente com o que eu faria em outra biblioteca. Isso aqui é um exemplo bom também que mostra como você pode se beneficiar com alguns recursos já disponíveis com essas bibliotecas, né? Então, aqui no caso, eu defino aqui um nome, eu abro o arquivo. Aqui eu abro o arquivo, caminho o arquivo, né? Eu carrego nessa variável aqui, passada pelo ACL, o parâmetro, abro a planilha ativa, coloco um título lá, que vai ser o nome da aba que eu vou exportar depois. Esse passo aqui eu insiro algumas linhas, né, para inserir um novo depois também. Essa variável aqui ela vai carregar a quantidade de linhas que existem no arquivo. Isso para quê? Para eu ir lá no final, acrescento por uma linha e depois incluo o subtotal, né, uma fórmula que eu adiciono lá para só sumarizar no campo específico. Aqui é a parte da imagem que eu vou adicionar no arquivo Excel. Aqui eu coloco o tamanho, a altura, né, e a largura dessa figura. Aqui eu adiciono a figura na planilha, no A1, na célula A1. E aqui o formato, né? Na A9 eu coloco lá o nome relatório e teste. Desculpa, gente, o telefone aqui. Coloco uma formatação de fonte também, um negrito, né? O bold negrito, e uma cor de texto desse relatório. O alinhamento também sempre, né? E aí eu faço aquela merge, né? A mescla, na verdade, né? Do A1 ao A9. E também coloco um autofiltro, né? Também nesse intervalo aqui, do A11 até o G11. E aí eu tenho aqui também uma variável que eu pego a quantidade de linhas, acrescento duas, né? Dessa variável aqui, quantidade de linhas 2, para que isso? Lá no final da planilha, desculpa, gente. Lá no final da planilha, ele colocar o campo total, e adicionar uma fórmula também. Então, aqui, ó. Eu vou colocar uma soma na coluna G10 até a G10, quer dizer, até a quantidade de linhas que eu tenho, mais 2. Então, assim, do G10 ao G100, por exemplo. Então, ele vai jogar uma fórmula lá no Excel para mim, para fazer esse cálculo. Né? Aí, coloca aqui de novo uma formatação para número, né, para ele já separar lá familiares, né? E como eu disse, assim, tem algumas bibliotecas que eu não consegui fazer utilizando essa biblioteca, mas assim, foi um passo assim um pouco complexo de fazer, né, que é o autoajuste do campo. Então eu tive que fazer aqui vamos dizer assim, umas funções que deveriam ter, vamos dizer assim, até tem, mas sinceramente não funcionou nessas bibliotecas aqui. Então eu tive que fazer uma forma mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais avançada, né, que é usar o comando for. Então aqui ele vai pegar cada nome de coluna e essa variável aqui ele vai carregar o número de colunas que tem no meu arquivo, né? E depois ele vai olhar cada célula e vai pegar o tamanho do campo dessa célula. Esse passo é só para dimensionar o tamanho de cada coluna. Tá? Então ele vai pegar cada coluna, cada célula, a informação de cada célula e vai ver o tamanho dela. E vai jogar numa variável. Se o tamanho for, vamos dizer assim, maior do que já... É que aqui ele começa com 0, né? Mas ele já carrega aqui por padrão o tamanho da primeira coluna, né? Primeira célula, vamos dizer assim, da planilha. Então ele vai fazendo esse loop, né, de cada registro e vai sempre armazenando o tamanho maior que ele encontra de célula na planilha. E depois, ele pegando o tamanho maior naquela coluna, e ele vai fazer isso por cada coluna, ele vai acrescentar aqui um sim. Para quê? Porque eu tenho depois o filtro, né? Então, o filtro às vezes esconde um pouquinho do campo. Então, ele faz
esse ajuste no tamanho dos campos. Então, deixa eu mostrar aqui como ficaria. Então, aqui é um script bem simples também. Aqui o arquivo de entrada é só funcionários. Aqui, ó, ele está só uma planilha sem formatação, sem nada, tem 1000 linhas aí, e o nome de funcionários. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho um logo, coloquei um logo aqui só para adicionar lá na planilha para a gente visualizar, e não tem o resultado aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai importar a planilha, vai exportar em CSV, e depois ele vai converter para Excel, e depois aplicar essa formatação. E a mesma coisa aqui no retorno do Python. Ele vai falar que o arquivo formatado com sucesso. Se ele conseguiu fazer esse processo, ele vai gerar um retorno aqui para mim. Então, vamos lá, executar. Então, arquivo formatado com sucesso. Então, ele encontrou o arquivo, fez a formatação e finalizou. Então, vamos ver aqui o resultado. Ele pegou, converteu esse arquivo que ele gerou, depois ele converteu em Excel e aplicou a formatação. Então, o que ele fez? Ó? Ele adicionou um logo, formatou aqui o título do relatório, colocou também aqui as colunas, né? Colocou aqui um espaçamento. É isso que eu estava falando, ó. Adicionei aqui um pouquinho do tamanho para não ficar escondido aqui o filtro, né? O nome do campo. E aí, no final, ele coloca lá um total e a soma com essa forma. Então, ele pegou do G10 até o G111, que é a última coluna mais 2. Né? Então, aquele trecho que eu falei que ele adiciona 2, ele pega a última posição aqui, que é a coluna, a linha 111, e adiciona 2. Então, ele vai e pula para cá com as duas linhas e faz a formatação. Faz a formatação e a forma. Então, é isso. Isso aqui vai ser bem útil, né? Se a gente precisar já gerar os resultados esperados, né? Que geralmente os usuários já precisariam dos resultados já formatados, bonitinhos, então a gente consegue fazer com esse complemento aqui ao Python. Tá? Esse aqui é um exemplo bem simples, mas assim, o nosso limite é a nossa imaginação. A gente consegue fazer o que a gente precisar com a ajuda dessas bibliotecas e a utilização dos scripts Python. Tá? Então, essa aqui é bem simples, essa seria outro exemplo de utilização com Python. E o último exemplo aqui seria a integração com o banco de dados. Eu tenho o banco de dados aqui, o MySQL, que eu estou usando como exemplo. Eu já fiz aqui um banco de dados com os campos, né? Eu já tenho aqui os campos, os mesmos campos que eu tenho aqui no ACL, né? Então, o objetivo desse script é fazer o quê? Jogar essas informações que estão aqui no ACL para o banco de dados aqui do MySQL. Os mesmos campos, o nome, sobrenome, cartão, salário, bônus, né? Então, o objetivo é mais esse. Então, eu simplesmente chamo a função, eu abro a planilha, a tabela, no caso, abro a tabela e faço o upload, né? Insert lá no banco de dados. Então, como eu já havia falado também, nesse script você pode passar vários parâmetros, né? Nessa chamada aqui eu estou passando todos esses campos, utilizando esse nome de arquivo com essa função. Então, aqui no Python, um script bem simples, né, de insert. Então, eu coloco as informações, eu tenho uma biblioteca que eu preciso importar, que é o PyMySQL,
Tem as informações aqui, o usuário, a senha, o nome do meu esquema e os parâmetros aqui. Então ele vai, deixa eu ver essa parte aqui. Então ele vai inserir uma função de insert, né? Ele vai ajudar nesses campos, todas essas variáveis que eu passei por parâmetros, o insert, né? Passando aqui os campos que eu tenho na tabela da CL. Então eu vou chamar essa função. Verifiquem que eu não tenho, eu tenho aqui registro. Deixa eu ver que eu passo aqui primeiro. Não tenho registro, né? Tem 0. E tem aqui o select também, mostra os campos, mas sem informação. Aqui. Então ele simplesmente abre a tabela, funcionários, e ele faz um grupo aqui, né? Para cada registro que eu encontro aqui, dos 10 registros que ele encontra aqui, ele vai estar no grupo, então ele vai fazer um insert de cada linha, chamando o script Python, passando todos os parâmetros e jogando aqui no banco de dados. Vou executar. Os dados inseridos com sucesso, que é o retorno que ele dá aqui. Eu vou abrindo o aplicativo aqui sem querer. Os dados inseridos com sucesso. Então, dando sucesso, ele retorna essa informação para a CL. Então, dados inseridos com sucesso. Vou aqui no banco de dados, vou fazer o count. Já tenho 10 registros. E está aqui as informações inseridas no banco de dados através do script Python de origem SL. Então é isso, gente. É um script bem simples também. E é isso. Mais essas funcionalidades que eu queria apresentar para vocês. E se alguém tiver alguma dúvida... Opa, legal, Gabriel. Acho que parabéns aí pela apresentação desses 4 exemplos, tá? Nós não temos dúvidas no chat, tá? Nós temos apenas um comentário do Kleber, que ele está agradecendo por compartilhar o conhecimento, né? São exemplos práticos que são necessários. Muitas vezes nós abordamos eles aí no dia a dia, né? Então, por exemplo, hoje nós sabemos que o ACL não carrega dados para dentro de uma base de dados, então utiliza-se ali um componente para jogar um resultado dentro de um banco de dados. Isso é importante e é muito útil aí no dia a dia aí de vários clientes aí, parceiros nossos. Ok? Pessoal, alguma dúvida, alguma coisa, podem colocar lá no chat. Gabriel, se quiser comentar alguma coisa. Eu queria comentar mais essa parte de banco de dados, né, que eu sei que existem clientes que utilizam dessa necessidade de ter um banco de dados, né, para fazer um monitoramento contínuo, com indicadores. Então, assim, se você já tem essa possibilidade de pegar os resultados direto do banco de dados, já jogar quer dizer, pegar direto na série, jogar no banco de dados, você pode auxiliar com essa possibilidade, né? Você pode já ter uma nova origem para trabalhar suas informações. Então, assim, na minha opinião, agrega bastante, né? Pode auxiliar de verdade a necessidade de algum cliente. E quero Gabriel, agradecer aí todo mundo, né? Opa, acho que pela disponibilidade. eu Pode falar, Daniel. não, só ia te perguntar assim, eu acho essa parte aí do banco realmente muito relevante, né? É bem importante aí para o dia a dia. Só ia perguntar para você se você sabe quais bancos o componente ele comporta. São os padrões, né? O Oracle, o SQL Server, se a mecânica é a mesma, a gente só mudaria os importes que a gente faria ali dos elementos, né? De ver se o PyMySQL seria um PyOracle, ou qual seriam os componentes ali que são alterados ali. Ele é bem flexível, tem vários componentes, tem várias bibliotecas de integração com banco de dados e são sempre funcionais, são sempre os principais bancos, Oracle, MySQL, SQL Server, vários bancos outros aí, você sempre vai ter, principalmente nessas linguagens. Hoje em dia, raramente você vai ter uma ausência de componentes para essas integrações, né? Então, assim, é bem tranquilo. Tem para a maioria dos bancos, sim. Tem essa disponibilidade. Show de bola. Muito bom essa.
Muito bom mesmo. Gabriel, consegue só parar o seu compartilhamento aí para mim? Sim, claro. Compartilhar agora? Só pausei, né? Perdido aqui, né? Perdeu o botão aí? Cadê o que eu parar stop? Acho que quando você sobe na tela deve aparecer lá em cima, no topo da tela, um stop. Aqui. Nossa, estava perdido. Não, sem problemas. Só seu vídeo aí também que acabou fechando. Você parou o vídeo em vez do... Vou tomar uma aguinha aqui. Opa. Bem, então hoje nós tivemos o Gabriel, tá? Um dos nossos especialistas falando sobre esse complemento, né? Essa junção aí de ACL com Python, né? Eu acho que são duas ferramentas potentes que se complementam e trazem aí vários benefícios aí no dia a dia, tá? Só gostaria de reforçar, tá? No nosso canal do YouTube, Galvanize Brasil, todos os nossos vídeos, as nossas lives estão disponíveis para que você possa assistir novamente, tá? Até a última live, que foi uma live feminina ali, falando um pouquinho de mulheres com tecnologia, já está disponível, tá? Então, entrem, compartilhem as lives, ali tem bastante conteúdo importante que vai ajudar no dia a dia de vocês, tá? Deixando os contatos, tá? O e-mail tanto do Gabriel, o meu, ou do pessoal do suporte, tá? Na próxima sexta, na nossa live, nós teremos o Valdivino, tá? Um dos nossos consultores falando sobre as novas funcionalidades do ACL 15, né? Que foi lançado aí no finalzinho do ano passado, então ele vai trazer esse conteúdo em novas funções aí para utilização, tá? Então, já que não recebemos mais perguntas, queria só, então, Gabriel, agradecer você mais uma vez, tá? Nós estamos conversando já há um tempo do Gabriel trazer o conteúdo aí do Python, ele se preparou bastante aí para isso, trouxe exemplos bem importantes aí no nosso dia a dia. Queria te agradecer, Gabriel, se você quiser falar também mais um pouquinho, encerrar aí, esteja à vontade. Quero agradecer a todo mundo pela participação aí, pedir desculpa aí se alguma falha, algum tropeço aí, mas é a primeira live, eu nunca tinha feito nada parecido, mas para mim foi gratificante passar pelo menos um pouquinho do que eu busquei, né, para tentar auxiliar as nossas atividades diárias. Então, se for de proveito para alguém, eu fico feliz. Só agradeço, né, a participação de todos, e precisar também de qualquer coisa, ter meu contato, e estamos aí. Obrigado aí, né? Obrigado a todos. Não, eu que agradeço você mais uma vez, Gabriel, e não pareceu que você estava nervoso, tá? Foi bem tranquilo. Não pareceu, mas... Mas foi bem tranquilo, tá? Pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, tá? Se puderem, reservem aí suas agendas para todas as sextas, às 10h30. Nós estaremos sempre aqui trazendo um conteúdo para vocês, né, através aí das nossas lives, ok? Mais uma vez, obrigado. Um bom final de semana a todos. Gabriel, brigadão mais uma vez. Eu que agradeço. E vamos em frente. Brigadão. É isso aí, gente. Até mais.